Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa 8ª aula do curso O Fim dos Tempos 2, Profecias. Pessoal, nessa aula, na aula que eu vou gravar e na 10ª aula, nós estaremos estudando tudo aquilo que diz respeito às previsões de Daniel junto com Apocalipse. Não só a abominação que nós estamos esperando aí desde o primeiro momento, mas todas as outras profecias que casam com esse momento. Então hoje eu vou fazer uma pequena rememoração da aula anterior e logo depois a gente começa a estudar. Então a aula de hoje, a aula da semana que vem, a aula 10, nós fazemos com que esse mistério que a gente trouxe até aqui seja resolvido e a gente tenha hipóteses, certo? Lembra que isso aqui não é interpretação absoluta, é uma hipótese para que a gente possa nos conduzir dentro dos fenômenos e dos grandes eventos, grandes acontecimentos que nós já vimos aqui, que nós estaremos envolvidos nos próximos anos. Ok? Mas antes, como sempre, nós vamos ver a nossa campanha sobre o suicídio que o IBS está mantendo, a TV IBS, através da TV IBS, com a participação direta do James, que é o nosso diretor de Goiânia. E nós vamos ver então o filme dessa semana e logo depois a gente volta já iniciando a aula. Coisa singular. Essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor aparentemente insignificante tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico-magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. O suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos, que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Pessoal, então vamos lá. Primeiro slide. Lembra então, a grande travessia, saída do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, é um ciclo universal, que repete os ciclos menores, mas um ciclo universal, e nós já mostramos assim, com conexão no mínimo com 4 outros planetas. E ele tem 5 momentos importantes. Momento da semeadura. Semeadura começa lá desde os Vedas, desde os Upanishads, desde o Bhagavad Gita, desde o livro tibetano dos mortos, desde o livro dos mortos do Antigo Egito. Então começa lá, certo? Chega no seu apogeu com Cristo, a vinda do Messias, e depois dele continua pelos grandes santos, os pais da igreja, os profetas, até chegar no movimento espiritualista moderno, onde nós vamos ter a teosofia, o espiritismo, etc. Depois dessa semeadura, começou então um período de transição. Esse período de transição é marcado no século XX. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa claro, né? O século XX marca esse período, enquanto o outro, destruição, já tinha começado há quase um século,
conforme aquela mensagem que a gente viu, século 18 a 19, 19 a 20 e agora 20 a 21. Então nós estamos aqui. Esse momento de destruição, ele termina no apogeu. Esse apogeu é a grande tribulação. E depois dessa grande tribulação, nós vamos ter então o retorno do Cristo, que eu chamei lá de holo-ressurreição, e depois nós vamos ter da holo-ressurreição o último êxito, e depois do último êxito, nós iniciamos o período de reconstrução. E depois nós vamos para a consolidação, e aí sim, a Terra se torna um planeta estabilizado no campo da regeneração. E aqueles que tiveram no último êxito, já têm espíritos que já são encaminhados para esse novo planeta, esse planeta novo no sentido para nós, né? Porque é um planeta que tem que ter no mínimo 4,5 bilhões de anos. Então, eles vão ser encaminhados para essa nova moradia, enquanto os que permanecem aqui seguem para o mundo feliz, né? Ou mundos felizes. Muito bem, vamos lá? Depois nós vimos que para acontecer isso, existem 3 grandes momentos. O apogeu da destruição, que coincide com a grande tribulação. Depois disso vem a holo-ressurreição. Depois o último êxito. Depois o porvir, né? Que é exatamente o período de consolidação. Antes de acontecer esses 3 grandes movimentos, ou esses 3 grandes acontecimentos, deveria ter o período de apostasia, que inicia lá com Cristo mesmo, falso Cristo, falso profeta, ouvireis falar de guerra, etc. Coloca aqui, dá um cliquinho mais aí, por favor. Volta, por favor. A apostasia, aí nós vamos ter aqui, né, guerra, falaremos de guerra, etc. Depois a vinda do Consolador prometido, depois o retorno dos judeus, que já aconteceu em 48, e o evangelho pregado em todo o mundo. Então só aí virá o fim. Ok? Então isso tudo já aconteceu. E nós estamos caminhando para a grande tribulação, que logo depois tem esses movimentos. E é exatamente aqui, ó, no início do apogeu da destruição, e passando pela grande tribulação, e por todo esse momento, que o Brasil cumpre a sua função, como Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Como nós mostramos aqui na aula passada, a grande hora do Brasil. Próximo. Então, as nossas certezas, né? Os tempos são chegados, isso não tem dúvida, desde o século XIX que os tempos são chegados. É no terceiro milênio, também não temos dúvida, o terceiro milênio vai de 2001 até 2999, precisamos saber onde que vai ser o apogeu da destruição. Depois nós temos o período de destruição e vai chegar no apogeu, e esses são os grandes acontecimentos, a grande tribulação, a holo-ressurreição, o último zelo e o porvir. Esse quadro, ele resume todo aquilo que nós estamos buscando e já falamos até aqui no nosso curso. Próximo. Então lembra aqui que o Balde fala, essa frase que nós já vimos, esse slide nós já vimos. Olha o que ele diz, do grande mar de forças latentes, que não percebeis, imensa vaga levantará o mundo. Então tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente agiu, tudo aquilo que a gente coletivamente gerou, está acumulado nesse mar de forças. Vou chamar isso aí de mar de forças psíquicas, onde nós temos pensamento, nós temos emoções, nós temos ações, nós temos desejos de todo ser humano. Quer dizer, forma um campo humano. É exatamente essas forças no campo humano que vão agora, que estão latentes, acumuladas, que vão agora se levantar. Ok? Próximo. Então nós vamos começar a ver a primeira hipótese a respeito da desolação, da abominação. Então a nossa primeira hipótese. Então vamos lá? Então vamos começar a estudar os reinos e hierarquias espirituais. Pessoal, presta bem atenção aqui. André Luiz tem uma frase muito interessante, ele fala o seguinte, que nenhuma instituição superior nasce na Terra sem que as suas raízes estejam no plano espiritual superior. Se nós pegarmos essa frase, nós podemos inverter ela e dizer que toda maldade que plasma na Terra tem as suas raízes nos planos inferiores da evolução. Então nós vamos ver que a verdadeira hierarquia espiritual, ela é na verdade no plano espiritual, tanto no sentido superior como no sentido inferior. E nós aqui somos representantes de forças, dessas forças latentes que estão nesse mar do qual nós estamos vivendo. Somos representantes dessas forças.
Mas as verdadeiras hierarquias estão nos planos superiores e nos planos inferiores da vida. Então é isso que nós vamos mostrar aqui a partir de determinadas profecias de Daniel. Então vamos lá. Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ele chamou Deus e o mundo para interpretar esse sonho. Ninguém deu conta. Mandou até matar uns lá que falou que ia interpretar. Aí ele chamou Daniel, porque como Nabucodonosor tinha conquistado, né, todo Israel, incluindo os reinos da Judéia, ele levou exilado todo mundo para a Babilônia. E Daniel foi, como ele sabia escrever, era um escriba, ele foi muito útil no desenvolvimento, tipo José no Egito. E aí Daniel veio para interpretar o sonho. E o Nabucodonosor não contou o sonho para o Daniel. Daniel chegou lá informado pela espiritualidade superior, que a gente sabe que é uma comunicação, e ele fala o que ele sonhou e interpreta o que ele sonhou. Está claro? E logo depois disso tudo, né, Nabucodonosor queria ser adorado por todos, fez uma estátua, etc. e tal, e acabou sofrendo uma série de processos de dor, de situações, de licantropia, etc., que está lá na Bíblia, é só a gente interpretar lá e ver, que é muito legal. Muito bem, então Daniel interpretou um sonho que tem a ver conosco atualmente. Esse sonho é muito a ver com os tempos atuais. Você vê Nabucodonosor, que era um ser ainda em estágio primário, semelhante ao nosso de evolução, é que vai ter o sonho, que o Daniel vai interpretar e vai legar isso para a posteridade. Então vamos ver a interpretação do sonho de Daniel e depois vamos ver o que o Balde fala sobre esse sonho. Então vamos lá. Olha o Daniel falando com Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Isso aqui foi o que ele viu. Nabucodonosor viu uma estátua no sonho dele. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, então a cabeça era de ouro. Os seus peitos e os seus braços de prata, peito e braço de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre, então coxa e ventre de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então olha bem, o que o Nabucodonosor viu no sonho dele? Ele viu uma estátua enorme, imensa. Essa estátua tinha cabeça de ouro, tronco e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e um pé de ferro e um pé de barro. Essa era a grande estátua e isso é que o Nabucodonosor tinha sonhado. Muito bem. Passa. E aí Daniel continua. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Olha só que interessante. Vai esmiuçar exatamente aqui, ó, na perna de ferro e no pé de ferro e de barro. Isso é interessante, porque como símbolo, as pernas significam livre-arbítrio, né? Então é exatamente aí que a pedra vai bater. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Acho interessante, por que vão usar a imagem de monte? Porque tudo nas revelações antigas era dentro do monte, né? Você pega lá, Monte Sinai, é o monte onde Moisés recebeu lá de Melquisedeque as tábuas da lei. É o Monte Carmelo, é o monte onde Elias provou a superioridade das influências espirituais superiores, né? Monte das Oliveiras, onde Jesus fez o maior poema que até hoje existe na Terra, que é o Sermão da Montanha, né? O Monte da Caveira, né? Ou do Gólgota, é onde Jesus foi crucificado, né? É sempre assim, eu falo assim que é interessante que você pode pegar tanto os montes como as estradas, porque a gente também tem estradas. A estrada de Jerusalém a Jericó, que é a estrada da caridade, a estrada de Damasco, que é a estrada da redenção, né? A estrada de Emaús, que é a estrada da revelação, né? Quer dizer, nós temos sempre as estradas e os montes como símbolos desse processo. E ele diz aí, né? Tornou o grande monte e encheu toda a terra. Próximo. E aí, Pietro Baldi agora. Olha o Pietro Baldi interpretando o sonho
de Daniel. E o profeta que explica a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o seu sonho. Isso aqui tem muitos que revelaram da forma que o balde revelou. Revelando o que deve ocorrer no fim dos tempos. E eis a visão da grande estátua, cuja cabeça é ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então uma pedra feriu a estátua nos pés, que eram de ferro e de barro, e os fez em pedaços. Junto também foram feitos em pedaços o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como a pragana das eiras de estio, os ventos levou, de sorte que não se achou lugar para eles. A pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Então o balde, na primeira fase, ele repete o que nós vimos com Daniel. Pronto? O próprio Daniel explica o significado do sonho. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Então, Babilônia aqui é a cabeça de ouro da estátua. Surgirá depois o reino mais baixo, de menor valor, que é o peito de prata. Então depois vem o reino de prata. E um terceiro, que é o ventre de cobre. A seguir um quarto reino, duro como ferro, que é representado pelas pernas de ferro. O fato de que, a seguir, os seus pés sejam em parte de ferro e em parte de barro, significa que aquele reino estará dividido segundo duro numa parte e fraco na outra. As partes não poderão unir-se entre si, assim como o ferro não pode misturar-se com o barro. Então, na verdade, o que é a estátua de Daniel? É todos os reinos da terra, desde a Babilônia até o mundo moderno. Então, se você juntar a estátua que Nabucodonosor sonhou, juntar os cavalos do Apocalipse, você tem os reinos da terra. Certinho? Então você vai ver lá que quando eu interpretar aqui os cavalos do Apocalipse, nós vamos ver a China, vamos ver a Inglaterra, consequentemente os Estados Unidos, e vamos ver a Rússia. Está claro? Que é exatamente as nações modernas. E essas daqui representam as nações antigas, os grandes reinos antigos, até o reino europeu. Depois nós vamos ver qual foi a força que unifica o reino europeu. Certinho? Então guarde isso aí na cabeça. Presta atenção aí, gente. Tá bom? Então vamos lá. Então agora continua o senhor Pietro Baldi. Nos dias desse reino, Deus fará surgir outro reino, que jamais será destruído em toda a eternidade. Ele despedaçará e consumirá todos aqueles reinos, mas ele mesmo durará eternamente. Muitos estão de acordo em ver na cabeça de ouro o reino da Babilônia. Ouro é Babilônia, está aqui a data do reino e a duração. Na cabeça de ouro, Babilônia. No peito, o da Pérsia, que é os medos persas, como o reino de prata. No ventre, o da Grécia, certo? Como o reino de cobre. Mas nas pernas, o de ferro, como Roma. Então nós temos lá Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Então aqui nós temos os principais reinos, certo? Logicamente que daqui a pouco nós temos também uma visão de Daniel que acrescenta lá o Egito, acrescenta a Síria, porque aí a gente tem uma visão global nos animais de Daniel. Então nós vamos ter aqui Babilônia, Medo-Persa, Grécia, não podemos esquecer que foi um reino enorme, né? Alexandre o Grande, e depois nós vamos ter Roma. Está claro? Logicamente que Roma divide depois, mas nós temos Roma que vai representar aí a Europa, né? E aí nós temos o balde continuando. Há uma descida ao longo das várias partes do corpo em paralelo a uma descida no valor do material que compõe as partes. Depois esse reino será dividido, ou seja, o Império Romano entre Roma e Bizâncio. Carlos Magno, Napoleão, jamais se reuniu. Os vários fragmentos não puderam de fato juntar-se novamente, assim como o ferro não pode misturar-se com barro. É assim a Europa até hoje, em parte dura e em parte fraca. Então o Império Romano, que vai dar lá a grande função da Europa, né? Vai criar lá Bizâncio, que vai como império até 1470, né? Mais ou menos, e nós vamos ter aqui as nações europeias. E as nações europeias, em parte fraca, que é o barro, e em parte forte, que é o ferro. Você pegar nações assim, né, como aconteceu com Portugal, né, você vai ver lá vários países na Europa, né, Romênia, etc., fracos. E vão ter uma Alemanha, por exemplo, que é capaz de sustentar 2 grandes guerras do mundo. Certinho? Próximo. Continua o balde.
Nos dias desse reino, quando as coisas se acharem nessa condição, o profeta Daniel continua: Deus fará surgir um reino que jamais na eternidade será destruído. Então, olha bem, quando fala que Jesus vai reinar e que meu reino não era ainda desse mundo, ele está se referindo ao quê? Que depois da passagem de todos esses reinos despóticos, vai vir o reino que é o reino do Cristo. Ou como diz irmão Áureo no livro Universo Vida, quer dizer, no futuro não é nem democracia, nem socialismo, nem comunismo, nem liberalismo, é espiritocracia. Ou seja, nós vamos chegar no momento em que o Espírito vai reger todos os processos sociais e políticos. Então, consequentemente, nós vamos chegar a esse momento, e esse momento é o reino do Cristo. Por isso que o Cristo diz tão bem no Sermão da Montanha: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque essa injustiça que a gente vê hoje no mundo, essa injustiça que a gente olha para tudo quanto é lugar e fica amargurado, certo? Aqueles que têm fome verdadeira vão ser saciados. Por isso que ele diz que os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque na espiritocracia a mansidão é o principal elemento. Certinho? Então esse reino vai surgir no porvir. Então na hora que nós estivermos na reconstrução e na hora que a gente estiver na consolidação, vai surgir então um novo estilo de governo e um novo estilo de sociedade, que é a nova civilização do terceiro milênio, que é a civilização do Espírito. Essa civilização do Espírito é a pedra que destrói todos e torna-se gigante, ou seja, a pedra que foi desprezada, que é o Cristo, e que se torna gigante e ocupa toda a terra, ou seja, toda a terra será dirigida sob a nova égide na civilização do Espírito. Muito bem. Então continua o balde. Então diz o profeta Daniel: uma pedra feriu a estátua nos pés, que eram de ferro e barro, e os despedaçou. E junto foram despedaçados o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, que se tornaram como a pragana das eiras de estio, carregadas pelo vento, e não se achou mais nenhum lugar para eles. A pedra que feriu a estátua torna-se um grande monte e ocupa toda a terra. O despedaçamento de todos os elementos componentes dos vários reinos não estará exprimindo em termos mais genéricos os flagelos destruidores do mundo atual expresso pelo Apocalipse? Então, os flagelos, isso aqui não é exatamente os flagelos que nós estamos? Por isso que todos os reinos serão destruídos. Isso aí é também, dentro da profecia, os processos de destruição que nós estamos passando. Consequentemente, de inversão também de valores que a gente está vendo em todo quanto é lugar. Próximo. Olha, a pedra desprezada, que está lá no Atos do Apóstolo, é justamente a pedra que fere a estátua. Este Jesus é pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta como pedra angular. Certinho? Essa é a pedra que destrói e o reino que inicia. Então nós vamos ter na terra dois grandes momentos. O momento do governo dos homens, tanto no campo político, social, como no campo espiritual, e o momento do governo do Cristo, que foi lançado lá na semeadura e que vai se consolidar no terceiro milênio. Certinho? Tudo bem? Então vamos lá, próximo. Então agora presta atenção aqui. Volta um aqui para mim, por favor. Então, no sonho de Daniel, nós já vimos todos os reinos. Agora, olha só que interessante. A visão romana, ela continua no mundo. Então, nós temos lá a estátua, e daqui a pouco nós vamos ver os animais de Daniel, que representam os reinos que houve na terra. Se a gente acrescentar os assírios e acrescentar os egípcios, nós temos os principais reinos. Está claro? Os principais reinos que nós conhecemos. Logicamente que tem outros reinos aqui na América, mas que a gente só ficou sabendo em 1500. Muito bem, então nós temos os principais reinos. Aí, junto a esse reino, na hora que ele termina lá em Roma, principalmente a Roma, não a Roma bizantina, que vai terminar lá por volta de 300 para 400, o que acontece? Eles unificam na Europa. Aí as nações europeias começam a ser formadas. Mas esse reino vai se corporificar num reino temporal e espiritual, que vai ser a igreja. Tanto é verdade que a igreja
Apostólica Romana. Ela vai configurar lá. Então aí nós vamos ver que os grandes, no campo político, no campo de governo, as profecias falam do anticristo. E esse anticristo vai ter várias representações. A representação espiritual, a representação de governo e a representação no mundo, como sistemas. O materialismo resume todo esse sistema. Então é aquilo que nós já falamos aqui em alguns cursos nossos, né? Até o materialismo espiritualista, que é o que a gente tem em muitas religiões, que ele representa. E esses representantes vão surgir no mundo. Então nós vamos ver que esses representantes ficou caracterizado em duas grandes figuras. A figura de Daniel, que foi a primeira, que vai mostrar os reinos, e a figura da grande prostituta e a figura do anticristo. Ok? Então agora nós vamos estudar, nós já vimos o reino e vimos que o sonho de Nabucodonosor foi interpretado como os diferentes reinos terminando na Europa. E agora nós vamos ver a grande prostituta para depois ver o anticristo. Certinho? Então vamos lá. Pietro Baldi. Que mais pode ser a estátua com pé de ferro e barro, senão a humanidade que pretende amparar-se na matéria, ao invés de fazê-lo no espírito? E o que será a pedra que fere essa humanidade, senão a mão de Deus que fere o homem pelo seu cego materialismo? Mas tudo desaparecerá como a pragana ao vento. Esta é a queda da Babilônia, do Apocalipse, da grande Babilônia, mãe das fornicações e das abominações da terra. É a pedra que ferirá a estátua, se tornará uma grande montanha e encherá toda a terra. É a vitória de Cristo, o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. Então o que faz o Baldi? Pega a estátua lá de Daniel e junta aqui com a grande prostituta que está prevista lá no Apocalipse, que é uma continuidade de Daniel. E essa grande prostituta, olha aqui que ele diz, ó, quando a estátua cai, isso aqui nada mais é do que a queda da Babilônia, do Apocalipse, da grande Babilônia, mãe das fornicações e das abominações da terra. Por que é abominações da terra? Porque esse novo reinado que vai unificar as forças de Roma, ele toma conta da parte espiritual e toma conta da parte material. Antigamente era material com o rei tentando influir, mas agora não. No início, quando vai sendo formado a igreja, e muitas vezes se fala que a igreja nasceu lá com os apóstolos, não, a igreja vai nascer por volta do ano 600. Ela vai sendo formada, o que acontece? O Papa vai estar sob o domínio dos reis, mas logo depois ele inverte essa posição. Os reis que passam por domínio, ou seja, nós fizemos exatamente o que foi feito na Torre de Babel. Construímos algo para entrar no portal de Deus, que Babel significa portal divino. Então, ou seja, a gente quis dominar não só o plano terreno, mas também o plano espiritual. E o nosso domínio foi tanto que a gente vendia até lote no céu. Vendia, enriquecia com promessas de além-túmulo. Como acontece não só dentro da religião católica, mas em todas as religiões. Entendido então? Esse reinado de Roma vai ressurgir na parte espiritual. E aí todas as religiões que se ligam a essa vibração vão tomar o mesmo processo. Por isso que vão criar os grandes líderes. Os grandes papas, Papa da Igreja Ortodoxa, Papa da Igreja Católica, o grande califa que comanda as religiões do Oriente, vão surgir. Ok? Então vamos lá. E o Baldi diz: quando a medida das maldades estiver saturada, o homem ficará abandonado. Ou seja, quando chegar no nível máximo da maldade, o homem será abandonado. A intervenção de Deus agora aparece como negativa, porque o homem enceguecido na revolta realiza ele mesmo com suas mãos, sobre sua carne, a operação cirúrgica de sua depuração. Suprimindo o amor evangélico, o único que dá espírito de paz, só resta a guerra de todos contra todos. Mas, após esse indispensável período de autodestruição humana, virá a fase reconstrutiva. Olha a nossa fase aqui, ó. Em que Deus se manifestará de forma
positiva, não como abandono às forças inferiores para demolições do velho e do estragado, mas como atividade criadora, a nova civilização do Espírito. Certinho? Então o mal vai chegar no apogeu, vai se concentrando, chega no apogeu. Nesse momento do apogeu, a pedra, que são as forças do alto, as forças divinas, intervêm. Vem todo um processo de destruição, tudo é destruído, como diz na mensagem de Ubaldi, né? Tudo é varrido, tudo é destruído, e mais destruído tudo aquilo que precisa ser destruído. E aí surge uma nova aurora, que é a civilização do Espírito. E aí a gente inicia uma nova forma de governo, que é a espiritocracia. Certinho? Próximo. Agora você fala, então, a igreja aqui, os governos, os anticristos, quem está por trás em termos de hierarquia espiritual? Então nós vamos mostrar isso aqui, que o próprio Cristo falou nisso. E nós desenvolvemos um processo para poder juntar Paulo de Tarso, juntar o que o Cristo falou e juntar também o que está em Kardec para a gente poder entender as hierarquias espirituais. Então vamos lá. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui é a segunda queda. Nós já estudamos a primeira queda com o balde, que é a queda do sistema para o antissistema. Já falei aqui de cansar. Nos próximos cursos vamos falar mais. Mas aqui está a segunda queda, aquela queda que Rustem explica. Olha lá que bacana. Miguel, arcanjo Miguel, e houve com o dragão. Tanto é verdade que os espíritos que dirigem as trevas, está lá em Libertação, está lá em vários livros espíritas, são chamados de dragões. E se você pegar o Apocalipse, você vai ver o dragão aparecendo lá o tempo todo. Tanto o dragão como a serpente, que é a representação dessas figuras mitológicas que acaba assumindo esse processo dentro das terminologias que nós vamos encontrar desde tempos primeiros, certo? E olha bem o que ele fala. O dragão e seus anjos, ou seja, os espíritos ligados a essa forma de mentalização e de conduta, não achou mais local nos céus, ou seja, nos planos espirituais, e eles foram precipitados na terra. É aquilo que o Rustem explica tão bem. Os mundos Aldok são as colônias espirituais, os espíritos perdem a oportunidade de evoluir em linha reta e caem em mundos de expiação e prova. Quando eles caem, se tornam espíritos das trevas, porque eles passam a comandar todas aquelas mentes que fazem parte do planeta. Isso está em Rustem. Então, o que nós estamos vendo aqui na Bíblia é uma descrição simbólica do processo da segunda queda. Vamos lá? E aí Rustem fala nos 4 evangelhos, no volume 1. Qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, que são as causas da segunda queda, nós já vimos a causa da primeira, qual foi, né? Nós já falamos lá 1000 vezes, o egoísmo e o orgulho, depois o poder, depois a carência, depois a culpa, depois o medo, depois a inveja, depois a revolta, depois a negação de Deus, do próximo, de si mesmo. Esses espectros dos defeitos primordiais da primeira queda, na hora que você começa a evoluir novamente, chega na fase hominal do homem neutro, simples e ignorante, e vai caminhar nos mundos espirituais em evolução em linha reta moral, esse processo volta e novamente se pronuncia como orgulho, que está aqui, que é o primeiro, consequentemente inveja, e ateísmo, que é a negação. Os que caem tornam-se por isso mesmo espíritos de trevas. São precipitados nos tenebrosos lugares da encarnação humana, que são as encarnações dos planetas de expiação e prova, conforme o grau de culpabilidade, nas condições impostas pela necessidade de expiar e progredir. Lembra disso aqui, ó, culpabilidade, que daqui a pouco nós vamos ver as colônias de espíritos que têm diferenciação em termos evolutivos. Próximo. Agora olha que está lá em André Luiz, em Libertação, numa nota de rodapé dado pelo autor espiritual. Ele fala lá, os dragões, espíritos caídos do mal, desde eras primevas da criação planetária, igualzinho Rustem falou lá, e que operam em zonas inferiores da vida,
personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Ódio, vaidade e egoísmo, os mesmos defeitos que Rustem coloca. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então esses são os dragões, essa é a figura mitológica que vai estar no Apocalipse em tudo quanto é lugar, ou na forma de serpente, ou na forma de dragões, certo? Da grande prostituta. E eles vão criar o quê? Um campo hierárquico que comanda os planos inferiores da Terra e que comanda a maioria dos homens da Terra, porque estão sintonizados em ressonâncias com esse campo de vibração. Por isso que até a religião vai ser materialista, até a religião vai usar arma, a própria religião vai matar. Quer dizer, uma coisa que não tem cabimento. Próximo. E em Efésios, Paulo já falou isso aqui para nós e nós já estudamos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha, então Paulo fala tudo, fala que existe o principado, existe a potestade, existe o príncipe das trevas, existe as hostes espirituais da maldade. Ele antecipa Kardec, porque depois Kardec vai falar dos espíritos malévolos, pseudo-sábios, etc. Então o que nós fizemos? Pegamos aquilo que Jesus fala sobre o príncipe da terra, juntamos com aquilo que Paulo de Tarso fala e juntamos com aquilo que Kardec fala. Aí nós escolhemos uma maneira de colocar isso. Nós sabemos que toda evolução está na espiral. E aí nós pegamos a sequência de Fibonacci, que geograficamente vai dar uma espiral, e colocamos todo esse principado dentro da frequência de Fibonacci, para que a gente possa entender a hierarquia das trevas. Certinho? Então vamos lá. Nós sabemos que a espiral, seja ela completa ou parcial, é a principal forma e a principal forma do processo involutivo e evolutivo. Quer dizer, a espiral está em tudo. Quem expressa essa espiral é a sequência de Fibonacci. Vamos lá? Está aqui o Fibonacci, né? Leonardo Fibonacci. E ele vai ser um dos grandes matemáticos da Idade Média, por volta de 1100, 1200. E aqui está a expressão, né? Da espiral num plano e a espiral em tudo, né? Em todos os processos nós vamos ver a sequência de Fibonacci. Muito bem. Aqui está próximo. Aqui está a sequência, né? O número anterior somado, o número atual somado ao anterior dá o próximo. Então é 0, 1, 1, 1 dá o 2, 1 mais 2 dá o 3 e as razões que vai dar o φ, né? Que é a razão áurea, que você vai encontrar essa sequência em tudo quanto é lugar. Então aqui está a sequência de Fibonacci. Vamos lá? Então agora eu vou mostrar a hierarquia das trevas e a sequência de Fibonacci, para a gente entender como é que o comando parte das trevas e por isso que se repete. Lembra que eu já falei aqui, se você olhar, né, na antiga Roma, você falava Ave César. Quando veio Hitler, que é considerado um dos anticristos, você fala Heil Hitler. E a mesma coisa você faz quando você saudava o Papa, né? Era sempre com a mão, até os mesmos princípios é usado, as mesmas roupas, as cadeiras, porque isso se configurou dentro de um plano, né, de ressonância que parte das trevas. Próximo. Então aqui nós mostramos, o número 1, a ordem 1 que nós chamamos, o príncipe do mundo, atua sobre a humanidade. Por isso que Jesus fala, o príncipe do mundo já está julgado. Por quê? Como vai ocorrer a transferência de um planeta para outro, a vida dele já está limitada. Depois vem o principado do mal, atua sobre vários continentes. Depois vem a ordem 3, que é posteridade do mal, atua sobre continentes. E posteridade do mal 2, atua sobre um conjunto de nações. Aqui sobre vários continentes, aqui sobre continentes, aqui sobre nações. Semelhante àquilo que nós já vimos também nos planos superiores da vida. Você vê, Ismael atua sobre nação, é o anjo protetor do Brasil. Então você vai ter um anjo protetor da América, você vai ter um anjo protetor das Américas, vai ter um anjo protetor da Europa, da África,
e depois o anjo protetor da humanidade. O anjo protetor da humanidade é o Cristo. Entendido? Aí depois nós temos as hostes da maldade, que atua sobre os países, as hostes da maldade que atua sobre os estados e a hoste da maldade que atua sobre as cidades. André Luiz até mostra isso aqui em alguns livros dele. Próximo. Aí depois nós temos as hostes da maldade, aqui que nós já vimos anterior, e vem os juízes. Os juízes, André Luiz mostra um capítulo sobre ele na libertação. Depois dos juízes, nós temos aquele que ficou conhecido como magos, né? E aqui nós temos os diferentes tipos de mago aqui, compondo a ordem 6. Certinho? Próximo. Depois nós temos as escolas de vingadores, André Luiz também descreve essas escolas. Nós temos os justiceiros, nós temos as grandes falanges, né? Aqueles que ficam sob o comando. Tem os espíritos seletores, que também estão lá no livro Libertação. Próximo. Depois os espíritos impuros, os espíritos levianos, aí nós já entramos em Kardec, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos perturbadores, vai? Os espíritos obsediados ou obsessores, os espíritos neutros, que Kardec fala, os espíritos hipnotizados, que é a maioria da população encarnada e desencarnada, consequentemente os espíritos sofredores. Aí eu pus a população da Terra. No dia que eu fiz esse slide, né, era de 7.778.000. Que todos nós somos sofredores e estamos aqui na superfície da Terra. Então, essa hierarquia, e conforme a nossa sintonia com os núcleos vibracionais do além-túmulo, nós vamos agir na Terra sob a égide dessas hierarquias. Por isso que nós vamos ou trabalhar como destruidor, ou vamos trabalhar como construtor. Certo? E quando eu me coloco à disposição da destruição, a vida vai me utilizar como destruidor, mas ai dos escândalos que eu gerar. E quando eu me coloco como construtor, a vida vai me aproveitar e vai me conduzir no campo da construção. Certinho, gente? Próximo. Mas olha só, gostaria então de mostrar isso aqui, que eu já mostrei isso aqui com o Emmanuel, com o André Luiz, e já mostrei também com o Divaldo. Agora eu quero mostrar com Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade, para que a gente entenda que se as hierarquias têm diretores, que a gente pode chamar de grande Satanás, né? Mas Satanás é todos nós. Olha o que o Bittencourt fala. Satanás somos nós. Satanás são todos aqueles que não fazem a vontade de Deus e não seguem a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós. Certo? Então, o Satanás, como diz o Balde, é uma força. Essa força encontra representantes que assumem hierarquias de comando. No mundo, a principal hierarquia de comando são aqueles que ocuparam durante os reinados, depois os anticristos, depois os papas e gurus das religiões, no sentido aí negativo, né? E os governos do mundo. Então, esses são os representantes e, consequentemente, a maldade que existe dentro de nós é uma força satânica, porque é a força contrária à direção divina. Próximo. E aí, nós vamos ver o príncipe do mundo, né? Essa passagem aqui é conhecida como tentação de Cristo. Nós queremos lembrar, assim, que o Cristo não tinha fraquezas para ser tentado, porque quando o Cristo vem aqui, ele já tinha evolução individual e evolução em Deus já completada. Tanto é verdade que ele diz assim, quem é que me acusa de pecado? Jesus estava completando a evolução coletiva, por isso que ele fala, até quando me farei sofrer? Então a tentação do Cristo não deve ser vista como tentação no sentido de uma fraqueza moral que é tentada, mas no sentido de confronto. O mesmo confronto que ele vai ter na cruz, o mesmo confronto que ele vai ter quando ele leva bufetadas no rosto, o mesmo confronto quando faz pilhéria e coloca uma coroa de espinhos, o mesmo confronto que o Espírito vai falar para ele, eu sei quem tu és, o que você tem aqui conosco, e Jesus dá ordem para ele calar a boca. Ou seja, é tentação no sentido de confronto e não no sentido de fraqueza. Ok? Então vamos lá. Volta lá, eu não li. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então presta atenção aqui, ó.
o príncipe do mundo, que está aqui representado, mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Quais foram os reinos? A estátua de Nabucodonosor. Depois a estátua de Nabucodonosor vira a grande prostituta, que são as religiões materialistas, certo? E, consequentemente, os papados e tudo aquilo que se deturpa. Depois o anticristo. Aí, depois desses anticristos, é que nós vamos ter a fase final, que é a destruição disso tudo e a vinda do Cristo. Entendeu agora que todas as figuras se reúnem numa só? A grande estátua, a abominação, e é por isso que ele fala aqui, ó, como é que ele comanda esses reinos espiritualmente. Olha, os reinos do mundo e a glória deles. E tudo isso te dou se me adorares, que é exatamente o que a gente faz, a gente adora o poder. Lembra aquela frase que eu falo sempre? Onde tiver 2 ou mais reunidos, aí mandarei? É o que a gente adora. Tá ok? Próximo. Ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Eu gostei muito dessa expressão, ó, mas agora meu reino não é daqui. Eu gostei muito dessa tradução, porque naquele momento não era. Agora você viu que a pedra que vem, que destrói todos os reinos, nesse momento da destruição, assume a civilização do Espírito. Aí sim, o reino de Deus sobre a terra. Próximo. Agora presta atenção nisso aqui, gente. Olha o que Jesus fala antes da crucificação. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, naquele momento que ele vai ser preso e que ele vai ser depois encaminhado para o Gólgota, ele deixa claro, olha, o príncipe do mundo se aproxima. E aí, isso aí fica no silêncio, até que Humberto de Campos, através do Chico Xavier, mostra a presença do príncipe do mundo exatamente na crucificação. Então vamos lá? Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos. Olha que bacana aqui, gente. Foi quando viu levantar-se dentre a multidão desvairada e cega, aquele que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingrato e dá-lhe o reino do mundo. Ó, o reino do mundo, que é a grande prostituta. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerá triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. E olha aqui, aquilo que o Rustem fala, ó, domine todas as consciências, que essa é a busca dos espíritos das trevas, os dragões, os principados do mal, que é aquilo que Paulo fala. Próximo. E Humberto de Campos continua. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé, iludira-se com a política farisaica e julgava poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo da alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhe, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe da sombra retirou-se apressado. Então isso aí é muito legal, né? Isso é uma revelação, porque conta exatamente o que aconteceu e volta aquele mesmo espírito, no sentido de tentador, no sentido de afrontamento, também na cruz, né? E se você prestar atenção o que é falado por Jesus na hora da cruz, você vai ver que é as mesmas palavras que está lá na tentação. Eu já fiz um seminário só sobre isso, as palavras da cruz e as palavras da tentação, é a mesma coisa. E você vê que Humberto de Campos confirma isso, mostrando a influência desses espíritos sobre a consciência.
Próximo. Agora Jesus diz, agora é o juízo deste mundo, agora está expulso o príncipe deste mundo. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Não tem como, né? Vai descer com toda a multidão de espíritos para os planos inferiores. Próximo. Então, se está julgado, você entendeu que não tem como o espírito, o príncipe do mundo mudar? Quer dizer, não tem essa oportunidade, né? E olha bem, o que Paulo fala sobre a influência desses espíritos sobre a nossa consciência? E ele fala isso em Efésios. Olha o que ele diz. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está claro? Ou seja, nós já tivemos sob o controle e estamos até hoje sob o controle. E o Paulo chama de filhos da desobediência, que obedece a outro tipo de vibração. Aí você fala assim, não, mas a gente já está livre. Aí eu trouxe uma mensagem de Ismael, vai? No livro Anjo Ismael, no livro Virtudes do Céu, que nós republicamos, né? Lá na Casa de Recuperação Bezerra de Menezes, no capítulo Luta da Luz contra as Trevas. Está uma reunião que está o doutor Bezerra, está a Bittencourt, está um monte todo mundo, Saião, e ele diz o seguinte, não vos descuideis um momento, porque o príncipe deste mundo, julgado pelo Mestre Divino, ainda tem poder sobre vós. A nossa dualidade que oferece campo para que esses espíritos continuem nos influenciando. Próximo. E aí Jesus deixa isso claro. Ele nos chama dos filhos da desobediência. Ele mostra que a nossa consciência está sob o comando dessas posteridades do mal. E ele diz lá, ó, vós fazeis as obras de vosso pai. Responderam eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir as minhas palavras. Vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os filhos da desobediência. Próximo. E esses filhos da desobediência está na Bíblia, representado pelas personagens. Então aqui está Emmanuel para explicar isso para que a gente possa entender as figuras. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procurarão aflitos essa figura lendária, com o propósito de localizá-la no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para as personalidades das criaturas. Então são os símbolos. E é o símbolo da queda. Por isso que fala que o diabo é homicida desde o princípio, porque ele matou todas as forças do bem que existia dentro dele. Caim e Abel é matar as forças do bem que existe em nós. Próximo. E aí, a gente encontra na Bíblia também um monte de descendência. Essas descendências, gente, são níveis de consciência. Se você pegar cada nominho daquele e for procurar o que significa, você vai ver que nível de consciência é. Por isso que ele fala que viveu 900 anos e desapareceu e teve filhos, que é o tempo que durou essa consciência nossa na descida evolutiva. Então, olha bem o que ele fala. E Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. Presta atenção em Lameque. Nós somos filhos de Lameque. O nome de um era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocavam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubacaim, mestre de todas as obras de cobre e ferro. E a irmã de Tubacaim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar.
porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7 vezes. Tudo isso é figura. Olha lá, Adão e Eva. Lameque tem 2 esposas. Ou seja, Lameque criou 2 campos inferiores da personalidade. Então vamos colocar Eva como o individualismo, que é o símbolo do individualismo. Eva não é mulher, é símbolo do individualismo. Agora, Lameque criou 2 egos. Por isso que ele é casado com 2 mulheres. E olha bem que os filhos dele quais são, habitam em tendas de gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Ou seja, tem uma parte nele que ainda é abstrata, que ainda é sutil. Mas tem Tubal-Caim, que é feito de cobre e ferro. Ou seja, a parte material que densificou. Então você tem 2 símbolos, Adão e Eva. Adão, símbolo da totalidade. Eva, símbolo da individualidade, que se tornou individualismo. Depois você tem as várias transições, até que você chega em Lameque. O que Lameque faz? 2 esposas. Uma mais sutil, que vai gerar aqueles que tocam a música, né? É mais sutil. Mas os outros que nascem filhos dele, vai ser o quê? Vai nascer aquele de cobre e ferro, ou seja, materialização densa da personalidade. E agora você vai ver, Caim comete um crime, ou seja, mata as forças do bem que existia nele. Mas Lameque mata 2, Matei um jovem por me ferir, matei um homem, né? Escutai a palavra, porque matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Olha o campo do orgulho. E aí, Lameque não tem jeito, ele tem de ser perdoado, castigado 70 vezes 7 vezes. Ou seja, ele aprofundou o campo da queda. Se você pegar cada passagem desse como nível de consciência, Lameque é aquele que aprofundou o campo da queda. E olha aqui que ele diz: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7 vezes. Então os habitantes do nosso planeta, aqueles que caíram mais densamente, são filhos da consciência Lameque. Ou seja, aqueles que foram criando personalidades em cima de personalidade, forças em cima de força, até o ponto de estar na maldade plena. Então para eles saírem, precisa ser perdoado 70 vezes 7 vezes, que é, próximo. Olha bem aqui, esse livro aqui está no Roma e o Evangelho. Olha que bacana. Haverá recém-vindos que serão dos primeiros a chegar, e muitos que vieram primeiro cairão 7 vezes no caminho e chegarão por último ao declinar da tarde. Cairão 7 vezes e chegarão por último no declinar da tarde. O que nós somos? Trabalhador da última hora. Então a nossa personalidade tem como nível de consciência a consciência Lameque. É a dualidade quadriplicada. E aí, para não esquecer dessa lição, olha aqui que Jesus disse. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Volta lá em Lameque. Olha aqui, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. As mulheres aí são os individualismos, os níveis egóicos. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora vamos lá em Jesus. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Porque o nível de maldade nosso, o nível de egóico nosso é tão grande, que se não for 70 vezes 7, nem a medida de Caim, que é 7, serve para nós. Próximo. Aí você fala, então, aqui caiu também, como eu falei lá no início, quando eu li lá, vários níveis. E olha aqui que lá em Roma o Evangelho fala: Abraão é a figura dos espíritos bons, Caim é a figura dos rebeldes. Então significa que esses símbolos, Abraão foi lá e existiu, Caim é um símbolo da personalidade. Então Caim é os espíritos rebeldes, que caiu aqui na terra e vai fazer a Torre de Babel, quer dizer, vai dominar o mundo, inclusive na parte espiritual. E Abraão, aqueles que são pai da fé.
que vai ter a fé verdadeira no Cristo e vai ser a colônia de espírito mais elevada. Vamos ver isso aqui agora? Olha aqui que diz Bittencourt Sampaio no livro Jesus perante a Cristandade. Nós julgamos que o mundo foi habitado por colônias de espíritos, reunidos segundo as suas tendências, as suas imperfeições e os seus adiantamentos. Daí a diferença das raças, dos tipos dos costumes, das religiões e dos instintos. Como se organizaram essas colônias, não sabemos. No entanto, parece que aquele que foi dado a Abraão era a mais adiantada, era a que constituía de espíritos mais propensos ao amor do seu Deus, ao amor do seu próximo. Então, Abraão foi os espíritos, por isso que vão formar a nova civilização para poder trazer o Evangelho, materializar o Evangelho na Terra, certo? E nós vamos ser os filhos de Caim, filhos de Lameque, que vão ficar coordenados pelos príncipes e as posteridades do mal. Certinho? E você viu lá que Lameque caiu várias vezes e vai chegar só ao final da tarde. Então vamos ver isso agora? Passa. Olha lá que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Até as palavras é a mesma. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vieste quando foram chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para encarnações cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Volta lá naquela Romeu Evangelho. Volta, mais um pouquinho. Outro. Haverá recém-vindos que serão dos primeiros a chegar. E muitos que vieram primeiro cairão 7 vezes no caminho e chegaram por último ao declinar da tarde. Agora vamos lá, em Kardec. Bons espíritos, meus bem-amados, vós sois obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando fossem chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela. Agora a gente entende por que existem os erros religiosos. Porque foi exatamente as consciências de Lameque que foram chamados para a religião depois que os grandes santos nos indicaram o caminho. Aí nós fizemos isso. Essa bagunça toda do materialismo religioso. Né? Próximo. E agora, olha aqui, aquilo que eu falei na aula passada. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta. Olha bem o que ele está falando. A hora que vos resta. Imagina como é que nós estamos perto do processo. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Formam para vós, né? Porque a eternidade é a ausência de tempo, mas para nós é o tempo. Entendido aqui? Nós chegamos tarde, filhos de Lameque. Pertencemos à colônia daqueles que têm maior maldade, nem filhos de Abraão nós somos. Certinho? Falado isso, nós preparamos então para a nossa próxima aula, que eu vou gravar, e para a nossa 10ª aula, onde a gente aí, agora fica fácil falar o que é a desolação da abominação. Porque nós já vimos a abominação aqui, só falta agora declinar sobre ela. Certinho? Vamos tomar uma água, que aqui no lanchinho tem, e a gente volta para as perguntas e respostas. Meus amigos, então vamos voltar para que a gente finalize a nossa aula de hoje. E próxima aula nossa é gravada, lembra disso? Porque nós vamos estar lá com o Jorge Damas, no seminário sobre sexualidade, lá em Mendes, né? Com o pessoal lá também de Francisco, né? Da Fraternidade, a fim de fazer o seminário. Então, como eu vou ter de chegar no Rio na quarta-feira, então não vou estar aqui na quinta, nós vamos gravar essa aula. E depois a 10ª, que aí a gente já fica fácil de explicar agora, porque com toda essa aula de hoje a gente tem as chaves para explicar os próximos passos. Mas segundo o Rodrigo, que o Rodrigo armou hoje aqui para o Paulo, nosso companheiro, que vai lançar aí a nossa campanha sobre a oração do Brasil, ele está preparando o material, próximas aulas aí já deve estar pronta. Aí o Rodrigo fez chegar mais cedo a desolação da abominação para o coitado do Paulo,
E o Paulo vai estrear hoje aqui nos comentários e nas perguntas. Boa noite, Maurício. Boa noite, TVIs. Boa noite a todos que nos assistem. Temos algumas perguntas aqui por e-mail. A primeira delas é do Wilson Augusto de Paula, de Franca. Ele diz: Caro Maurício, quando você falou sobre as mudanças no trabalho, nas profissões, eu me lembrei do Amit Goswami, no livro Economia da Consciência, quando ele nos fala que o caminho para a sustentabilidade passa pela criação do que ele chama de setor sutil na economia, em termos de trabalho envolvendo energias sutis. Você não acha que o movimento espírita precisa rever alguns paradigmas, talvez até mesmo tabus, quanto ao fato de alguém cobrar pelo tempo que disponibiliza para trabalhos com energias? Como exemplo, cito a crítica que há em relação a quem cobra pela aplicação do reiki em clínicas ou ambientes particulares. Aí ele finaliza com um comentário. Penso que temos profissões atualmente as quais poderiam ser comparadas às chamadas, entre aspas, drogas socialmente aceitas, pois seu sucesso somente pode ser sustentado a partir da manutenção do consumismo, sendo que em relação a isso não existe qualquer tipo de crítica por parte dos espíritas. O que é pior, cobrar pelo tempo em que se aplica um reiki ou ganhar dinheiro causando danos coletivos, principalmente às futuras gerações. Aí ele manda abraço a todos da TV IBS. Olha, eu acho que a sua crítica ela é pertinente, né? Mas acontece que a gente discutir condutas, e principalmente condutas do movimento, isso pertence a cada um. Eu acho que a gente tem que ser responsável conosco mesmo. Logicamente que eu acho que as ideias do Amit, elas são muito pertinentes, são ideias muito bacanas. E essas ideias, juntamente com o Ever Lázio, por exemplo, né, são ideias que vão germinando aqui para o futuro. Talvez no futuro a nossa moeda seja de complementabilidade, não seja mais simplesmente um pagamento financeiro, certo? Então, amanhã as trocas, inclusive as trocas sutis, serão processos de complementabilidade. Eu acredito que no futuro a nossa noção de moeda, de economia, vai mudar muito. Certo? Amanhã nós podemos ter empregos dentro do campo do Estado, mas um Estado semelhante ao nosso lar. Se você for olhar lá, todo mundo lá no nosso lar está pertencendo a um campo do Estado que cobre as necessidades básicas do todo e todo mundo é complementar nas ações, todo mundo é complementar dentro do movimento. Para fazer isso, eles criaram até uma moeda lá, significativa, que é o bônus horas, que nada mais é do que bônus horas trabalho, ou seja, moeda trabalho. Então, eu acredito que no futuro essas ideias todas vão aparecer. Quer dizer, todas essas ideias elas vão surgir dentro de um processo. Agora, a gente escolher ou não escolher para cobrar ou deixar de cobrar, isso é consciência nossa. Isso é nosso que nós temos de saber se devemos fazê-lo ou não. Isso é a nossa própria consciência. Mas acredito que em termos coletivo, nós vamos encontrar uma visão. Eu acho que o Bert Hellinger também, ele contribui muito com isso, porque com a visão sistêmica é sempre um tomar e dar. Nós só precisamos saber como tomar e como dar. Então isso, mais cedo ou mais tarde, nós vamos equilibrar, seja num processo econômico um pouco mais evoluído, ou seja num processo de complementabilidade, onde nós podemos atuar em favor do outro. Acho que a economia vai caminhar para isso, e as nossas ideias também vão caminhar para esse processo. Agora, aquilo que um fala, que o outro fala, que diz, o que deixa de dizer, eu acho que isso é besteira. O importante é aquilo que a nossa consciência fala. Beleza. Temos mais uma pergunta aqui do nosso amigo Tiago França, de Cuiabá. Ele pergunta: Maurício, podemos interpretar o 70 vezes 7 como também a necessidade de recomeçar sempre todos os dias, deixando para trás os lixos mentais e criando um novo fluxo de pensamentos? Estar aberto para o novo? Um forte abraço. Tiago, é isso aí. O 70 vezes 7 não é só para o outro, porque a nossa consciência é uma consciência lamequiana, né? Ou seja, nós somos filhos de Lameque, que é o símbolo da nossa consciência. Lembra que o que Emmanuel diz? Adão e Eva, Caim e Abel são símbolos da personalidade humana. Então, o símbolo da nossa personalidade, os filhos desobedientes do Pai, os filhos que estão sob a influência dos principados do mal, os filhos que provocam escândalos e que recebem o escândalo de volta, esses filhos da destruição, que muitos, nós somos muitos, tá claro? Somos nós. Então, se nós olharmos para nós e
saber que nós precisamos de perdão do outro, 70 vezes 7, que nós vamos errar e vamos continuar errando. Aquilo que Emmanuel fala tão bem em Vida e Sexo, errar e continuar a errar para acertar com maior proveito. Isso é filhos de Lameque, certo? E, consequentemente, nós vamos precisar perdoar nós mesmos. Porque muitas vezes a gente carrega uma culpa imensa, muitas vezes a gente carrega uma exacerbação imensa dos nossos erros e ficamos amarrados. Eu falo assim, a gente se amarra na caixa do passado e fica puxando essa caixa. Não, vamos cortar isso, vamos jogar isso fora. Vamos perdoar a gente quantas vezes for preciso. E o perdoar a nós mesmos é reparar o que deve ser reparado. Quando a gente cai na consciência que cometeu um erro, vai e repara. Você tem um compromisso de reparar. E pronto, reparou, vamos embora para frente. Reparou, vamos embora para frente. Fez, vamos embora para frente. Vamos fazer o processo de reparação e dar continuidade. É assim que deve ser a nossa ação. Reparar e seguir em frente. E perdoar nós, 70 vezes 7, da mesma maneira que o Cristo manda perdoar o próximo. Vamos agora algumas perguntas do chat do YouTube. A Luciana Zuc, ela pergunta: caso o Brasil não consiga cumprir sua função, será passado a outra nação? Isso poderia alargar o período do apogeu da destruição? O que precisa ser destruído? Ela faz mais uma pergunta. Chico e Gandhi caíram também ou são espíritos de outras dimensões para nos ajudar? Ela faz uma observação. Agradecemos por ter compartilhado sua experiência a título de sugestão para mais vídeo de esclarecimento sobre o suicídio. A nossa campanha vai continuar, por isso que chama campanha permanente. O Chames vai ter de gerar vídeo aí pro resto da vida, para os filhos de Lameque aí que ainda abandonam a vida. O Chames vai fazer isso. Agora, lembra que todos nós que encarnamos, todos caímos. Tivemos a primeira queda e a segunda queda, Gandhi, Chico, todo mundo. A diferença é a evolução, você vê, Gandhi, Chico são filhos de Abraão, ou seja, permaneceram no campo da fé e souberam construir a sua vida dentro desse campo. Nós somos filhos de Lameque e continuamos sendo. E hoje estamos na última oportunidade antes de ir embora. Então dá para ainda mudar. Ô Abraão, eu te aceito, vamos embora. Cristo, eu te aceito, dá tempo de mudar ainda. Mas todos nós caímos, né? Logicamente que todos que encarnaram, isso os Espíritos falam lá no Rustem e deixa claro, todos nós que caímos, perdemos a primeira chance, que é o sistema, a segunda chance, que é as colônias, e fizemos. Já o Cristo fez evolução em linha reta, mas também teve a primeira queda, conforme o balde nos mostra. Ela perguntou também a respeito do Brasil não cumprir a sua função. Tem uma palestra do Chico, eu acabei não achando, que eu queria trazer para vocês, mas quem sabe eu ainda acho, que ele fala que se o Brasil não cumprir, quem pode cumprir é o Japão ou a Austrália, certo? E eu acredito também muito na Austrália, né? Que a Austrália tem muita coisa parecida com a gente e parece que estão conseguindo já superar vários problemas lá. Então, se a gente não conseguir, é aquilo que o Baldi falou, só muda o tempo e a geografia. Agora, em termos da grande tribulação, isso aí, independente se nós vamos cumprir a nossa função ou não, virá. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos os sinais. E é esses sinais que nós estamos atrás. O Pedro Frade, ele pergunta se teria alguma bibliografia para estudar um pouco mais a fundo o assunto desta aula. Biografia tem. Tem uma biografia enorme. É por isso que a gente sempre coloca na palestra os livros de onde a gente tira e as páginas, para já servir como biografia. Então é só você pegar a aula, o Rodrigo disponibilizou a aula, não disponibilizou? Então é só você pegar a aula e ir lá na biografia que você já tem vários livros aí. Então já dá um bom começo. Depois a gente faz a bibliografia geral, que possa ter os outros livros que a gente não colocou aí. A Josiane Boteon, de Pederneiras, São Paulo. Doutor Maurício, para aqueles que irão para o planetão, seria uma terceira queda? Se nós colocarmos a queda na sequência de Fibonacci, nós vamos ver que nós estamos na 12ª queda planetária. Nós conhecemos, por informação da Revelação 3, que é Sírius, Capela, Terra. E vamos conhecer a quarta agora, que a gente chamou de planetão, ou planeta X, né? Então, nós temos informação de 4 quedas com essa agora. Mas se nós formos colocar na sequência de Fibonacci, igual eu coloquei lá, e eu coloquei,
nós colocamos na sequência de Fibonacci, nós vamos ver que a queda é muito maior. Por quê? Porque só o nosso universo tem 13,5 bilhões de anos. Então vamos supor que a gente viveu em torno de 200 milhões de anos ou 200 mil anos em cada planeta. Vamos dizer que em cada planeta nós vivemos aí 200 mil anos. Ora, se nós vivemos em 10 planetas, nós vivemos 2 milhões de anos. Então, você vê que a queda planetária é uma coisa altamente comum na nossa vida. O seu xará, Maurício Bilhão, ele pergunta: o Chico Xavier realmente disse que no futuro o Brasil será dividido e ocupado pelas grandes nações da Terra? Estes povos, russos, orientais, americanos e europeus, viriam depois de um grave evento global? Aí ele parabeniza, dizendo que a aula foi fantástica, que encontrou mais referências bibliográficas para uma história que ele escreveu, e pergunta se tem mais. Ah, tem mais sim, Maurício. Tem muito mais. Agora, olha só, eu tenho um pouco de reserva naquilo que fala assim, o Chico falou. O Chico passou 70 anos de mediunidade escrevendo e dando entrevista. Então, logicamente, que ele pode ter falado muitas coisas para amigos, para conhecidos, igual a gente conversa sobre as coisas espirituais com os amigos. E isso muitas vezes é recado doméstico e não coisas a nível de propagação. Então, eu tenho muita reserva, porque você encontra contrassenso enorme naquilo que cada um fala. Eu gosto, falou onde está escrito, certo? Então, está a entrevista do Chico, a data, o local, a referência. Agora, o Chico me disse, e depois que ele morreu, que eu falo, aí eu fico com a reserva em relação a isso. Não que acho que as pessoas sejam desonestas. Não estou falando isso não. E nem acho também que as pessoas estão falando por isso ou por aquela razão. Eu estou falando em termos de conhecimento. Como eu prezo muito conhecimento, eu prezo muita fonte, eu posso citar isso como uma citação. Olha, um dia eu fui lá e o Chico falou isso para mim. Igual lá, eu fui lá visitar o Chico 2 vezes, vi uns 4 ou 5 fenômenos lá que olha, poxa, foi muito bacana eu ter visto aqueles fenômenos. Eu posso contar assim, olha, eu fui um dia lá no Chico, aconteceu isso. Tá claro? Mas é uma informação. Agora, se eu quero usar essa informação como elemento primordial, aí eu tenho de ter a fonte. E essa fonte tem de estar registrada. Então, eu fico assim um pouco meio atrás. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma contribuição. Mas a gente tem de esperar para ver. E como eu, aqui no nosso curso, eu estou assumindo muito as fontes, o tanto quanto possível, mais densa possível, para que a gente possa chegar a algumas conclusões, é por isso que a gente não tem citado essas fontes. Não porque eu estou desmerecendo as pessoas em relação a isso, mas pela dificuldade que eu mesmo tenho em relação à parte do conhecimento. Eu quero aquilo que a gente tem como ler, tem como ver, tem como pesquisar, e a partir daquilo que eu estou falando aqui, vocês também tiraram as conclusões de vocês. Certinho? Uma última pergunta aqui do Alan Linhares. Doutor Maurício, poderíamos dizer que no momento do confronto do Cristo com as forças da coletividade, o Cristo venceu também a dualidade, se é que a possuía? Não, quando o Cristo veio aqui, ele já não tem dualidade. Né? Como diz Emmanuel no livro Consolador, nenhuma das medidas humanas serve para o Cristo. A gente pode considerar o Cristo de várias perspectivas, perspectiva humana, perspectiva filosófica. Eu considero o Cristo sob a perspectiva da revelação. E a revelação do Cristo, para mim, é a revelação de Emmanuel, de Rustem e de Ubaldi. Essa é a revelação do Cristo. Então, você pode escolher a sua revelação, mas a que eu escolho, a que eu falo, a que eu digo sempre, a que eu sinto, é a revelação que veio através de Emmanuel, a revelação que veio através do Ubaldi, a revelação que veio através de Rustem. Essa é a revelação que eu trago. É a revelação que eu consigo ler na Bíblia, consigo sentir e ver. Então, esse é o meu Cristo. O Cristo que eu consigo ver é esse. Então, essa é a revelação. E segundo essa revelação, o Cristo já era um Espírito perfeito quando veio na Terra. Certo? Ele estava completando o processo coletivo. Tanto é verdade que ele fala, eu vim para fazer a obra que meu Pai me enviou. E quando ele termina aqui, que ele termina o processo da crucificação, ele fala, tudo está consumado. Ou seja, ali estava consumado toda a obra. Agora seria o homem a fazer a sua escolha. Está claro? Por isso que depois do Cristo a gente faz a escolha, se nós vamos querer permanecer no planeta ou não. Porque a próxima obra é a obra do Espírito. Então, essa é a, na crucificação, Jesus deixa claro, tudo está consumado. Ou seja, foi tudo concluído.
Agora vão deixar os homens agirem e vão o que eles vão querer e o que eles vão escolher. E nós, nesses 2000 anos, temos escolhido a guerra, temos escolhido o confronto, temos escolhido um monte de coisa. Tem coisa boa também que a gente escolheu. Então, dentro dessas escolhas, que vai definir se a gente vai querer continuar aqui na Terra ou não. Não, eu não quero, vamos embora. Então, vamos embora. Entendido? Mas está consumado, ou seja, Jesus estava consumando uma obra. Por isso que eu falo que ele estava completando a sua parte coletiva. Ele faz mais uma pergunta também, dizendo: se o Cristo esteve visível aos nossos olhos, porventura o príncipe do mundo também já se corporificou alguma vez? Eu não tenho dúvida, né? Porque ele corporifica das mais diferentes maneiras, né? A partir da força que existe em nós mesmos. A sombra nada mais é do que a configuração desse estado diabólico. A sombra que o Jung estuda tão bem, que é o conjunto de todos os nossos defeitos, são forças. Então se corporifica em todas as ações na Terra. Toda vez que você deixa que as forças do mal, seja o que você classifica como força do mal, a força do desequilíbrio, as distonias atuem sobre você, você está materializando essa força. Diabo é a sombra do mundo, como diz o James aqui. Surgiu mais uma pergunta aqui, do Luiz Carlos Menezes, de Aparecida de Goiânia. Estivemos ligados à Babilônia, depois reencarnados em Roma, a serviço do príncipe do mundo. Hoje, reencarnados no Brasil, convivemos com a arte nos bastidores espíritas. É possível alguma análise deste contexto evolutivo? É possível. Você lembra lá, Tubal-Caim lá? Tem uma parte dele que se dedica à arte. Então, que bom que a parte mais sutil de Tubal-Caim lá, que é filho do Lameque, você está dedicando a ela. Então, pode ser que nas reencarnações passadas da Babilônia e da Roma, você estava lá no filho que é do cobre e do ferro. Agora, você já está numa mais sutil. Então, isso já é uma história evolutiva bacana. Então, vamos continuar aí para a gente sair da parte abstrata e, quem sabe, né, alcançar os planos superiores. Mas está na parte do Tubal-Caim lá, que já é mais sutil do que ferro e mundo, né? Ok, nós não temos mais perguntas, temos só alguns recados agora, da Imaculada de Belo Horizonte. E da Simone, ela fala: boa noite, família Ibis. Deus conosco nessa jornada dos saberes conscienciais. Saúde e prosperidade, Maurício. Gratidão eterna pela sua dedicação e toda a sua equipe de amor. Abraços fraternais. Olha, eu agradeço muito, mas a gente não tem amor, não. Aqui é todo mundo filho de Lameque, que em alguns momentinhos tem um pouquinho de Tubal-Caim e faz alguma coisinha para a gente compartilhar um pouco da nossa alegria de estudarmos juntos. Tá ok? E eu quero agradecer a todos. Semana que vem vai ser uma aula gravada, porque eu vou estar no seminário, ok? E nós esperamos que na 10ª aula a gente agora já tem as chaves. E se não deu para entender, tive dificuldade de explicar, dá uma estudadinha de novo nessa aula, para que a gente possa, na 9ª e na 10ª, ter as bases para a gente explicar todo o processo. Tá bom? Pessoal, agradecer ao Paulo que estreou aqui, vai lançar a campanha para nós nos próximos dias, e agradecer a todos. Boa noite. Deixei um vídeo hoje, que para dar sequência daquele da Amazônia, eu recebi um vídeo da minha irmã Vânia, que mostra o Rio Araguaia. Como o Rio Araguaia aqui para nós, né? Principalmente quem mora aqui em Goiânia, passamos a juventude, a época de menino no Rio Araguaia, que a gente sempre ia nas caravanas, gosto mais do Araguaia. E esse é um vídeo feito por os alunos de um colégio, e eu gostei muito dele. E é também um chamamento, tipo aquele da Amazônia que nós vimos na semana passada. Então vamos vê-lo. Que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios
que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras do véu das cascatas, como de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva são tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org